Olá pessoal, hoje falaremos sobre radiciação. Vocês precisam saber que a radiciação é a operação oposta da potenciação, assim como a adição é a operação oposta da subtração, e assim como a multiplicação é a operação oposta da divisão. Vamos começar aí resolvendo alguns exemplos. Raiz quadrada de 18. Você já sabe como fatorar, então você irá fatorar o número 18 para tirar ele da raiz quadrada. Você começa fatorando 18 por 2, dá 9, 9 por 3, 3, e 3 por 3, 1. Quando chegar em 1, passa a barra, coloca os números divisores embaixo, ok? Que é 2 vezes 3 vezes 3, isso é igual a 2 vezes 3, que se repetiu duas vezes. Então, no lugar do 18, nós colocaremos 2 vezes 3 ao quadrado dentro da raiz quadrada. Colocamos, lembrando que a raiz é quadrada, significa que o índice da raiz é 2. Então, cortaremos o expoente 2 com o índice da raiz, que está invisível, mas é 2. Cortamos aí o expoente com o índice 2, invisível. Quem sai da raiz é o número que teve o expoente cortado, ou seja, o expoente 2 pertence ao número 3. Por isso, o 3 sairá da raiz, porque o 2 pertencia a ele. E quem permanece dentro da raiz é o 2. Logo, raiz quadrada de 18 fatorado é 3 raiz de 2. Vamos para mais um exemplo. Olha esse outro exemplo aqui, raiz cúbica de 64. Para resolvê-lo, você vai proceder da mesma forma, sempre fatorando 64. Por 2, não esqueça de passar a barra de divisão. 32 por 2, 16 por 2, 8, por 2, 4 e por 2, 2. E aí você encontra o número 1. Encontrou o número 1, passe a barra. Aí estão os 2 que se multiplicaram aí 6 vezes. Então você coloca 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? E você organiza eles de 3 em 3. Por que de 3 em 3? Se você prestar atenção, a raiz, ela não é raiz quadrada, ela é raiz cúbica, ou seja, raiz terceira. Por isso você irá organizar os números 2 de 3 em 3. Aí se fosse raiz quarta, de 4 em 4. Raiz quinta, de 5 em 5. Vale lembrar que nós só podemos agrupar números iguais. Eu não poderia agrupar um número 2 com o número 6, por exemplo. Ok? Então você tem aí que o 2 ele se repetiu 6 vezes, porém eu agrupei o 2 de 3 em 3. Então no lugar do 64 eu irei colocar 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à terceira. Perceba que 64 está dentro da raiz, por isso 2 à terceira vezes 2 à terceira também ficará dentro da raiz. E aí você corta o expoente 3 com o índice 3 da raiz. E o outro expoente 3 também com o índice 3 da raiz. Quem sobram são as duas bases, só que elas irão sobrar fora da raiz, porque a raiz já morreu. Eu cortei o expoente com o índice da raiz. E aí 2 vezes 2, 4. Você precisa perceber que o 2 ele sai multiplicando, que é o sinal que está dentro da raiz, o sinal de multiplicação. Logo o resultado é 4.